Por que é que você se coloca tantas metas e no fim do ano acaba não conseguindo cumprir nada, não conseguindo viver nada e se sente simplesmente uma fracassada porque não conseguiu viver nada do que você planejou? Eu vou te explicar nesse vídeo, certo? Mas fica até o final comigo para poder entender. Teve um vídeo aqui no canal que eu postei falando um pouco sobre dissonância cognitiva. E no grupo do WhatsApp para o webinário Mapa da Rotina que Funciona, uma das pessoas que estava lá falou que ele realmente gostaria de aprender comigo como deixar de viver essa dissonância cognitiva. E aí eu vou explicar para você, se você não sabe ainda, o que é dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é simplesmente aquilo que São Paulo dizia: eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. E esse mal que eu não quero não precisa ser necessariamente uma coisa má, uma coisa ruim, uma coisa assim, né, um mal de verdade para mim ou para os outros. Mas pode simplesmente ser aquilo que eu não sou chamada a viver, aquilo que não é o que eu quero viver. Então, por exemplo, se eu quero conseguir até o fim do ano correr uma maratona e eu não consigo todos os dias, pelo menos, caminhar por 10 minutos, como é que eu vou conseguir alcançar um objetivo que eu quero no fim do ano se eu não estou conseguindo viver no dia a dia algo que vai construir esse caminho para que eu alcance esse objetivo? Não que eu acho que seja tão possível assim, alcançável, uma pessoa conseguir correr uma maratona daqui para o fim do ano, né? Mas se você tem um objetivo de correr 5 quilômetros daqui para o fim do ano, você precisa estar treinando todos os dias para conseguir alcançar esse objetivo, né? Então, se você não treina todos os dias, como é que você vai alcançar o seu objetivo? A dissonância cognitiva é exatamente isso. Quando você tem uma meta, mas você não age todos os dias em vista de alcançar a sua meta. Então é por isso que eu digo, essa dimensão de São Paulo é uma coisa mais drástica, mais extrema. Quando em vez de você fazer o bem, você faz o mal, de fato. Mas você também pode estar vivendo uma dissonância cognitiva ao querer uma coisa, querer viver um caminho e não estar se esforçando o suficiente para vivê-lo dentro do seu dia a dia, entendeu? Então, isso é muito comum na nossa vida. Todos nós vivemos dissonância cognitiva em algum nível. Só que algumas pessoas vivem essa dissonância de um nível mais drástico. Como, por exemplo, eu tô reassistindo com meu marido How I Met Your Mother, né? Que é uma série americana e tudo, lá dos anos 2000. Começou em 2005, se eu não me engano, né? Eu era, enfim, né, adolescente quando eu comecei a assistir. Na verdade, em 2005 eu tinha 12 anos, né? Mas eu não lembro se eu comecei a assistir assim que lançou, ou se foi alguns anos depois. Então foi mais ou menos ali na minha adolescência. 12 anos já é meio que pré-adolescência e tal. E que é uma série que eu acho que se inspirou um pouco em Friends, né? Mas é um pouco diferente, é um pouco mais adulta, digamos. Em vez de eles conviverem em um café, eles convivem em um bar, por exemplo. E aí tem várias outras coisas um pouco mais intensas, digamos, né? Tem um personagem que é super mulherengo e na maior, assim, e tudo. Mas depois a gente entende alguns aspectos do porquê disso, mas mesmo assim não é totalmente justificável, sabe? E o principal dessa série, que é o Ted Mosby, o sonho dele é encontrar a mulher da vida dele, encontrar a mulher dos sonhos para poder casar e ter filhos. Então, ele tem 27 anos quando começa a série, e aí ele completa 28 anos e assim vai se desenvolvendo, né? Então, a maioria dos personagens da série tem dentro, tão perto, chegando perto dos 30. Tem um casal que eles estão juntos desde o começo da faculdade, né? Então eles já estão há 9 anos juntos e vão se casar e tudo. No primeiro episódio da série eles ficam noivos e tudo mais. São os dois melhores amigos do Ted. E aí, no primeiro episódio da série também, o Ted conhece a Robin, que a Robin vai integrar esse grupo de amigos também. Então são 5 amigos, a Robin é a última a chegar. E aí o Ted simplesmente se apaixona pela Robin, chama ela pra sair, eles saem, ele se declara pra ela, diz eu te amo no primeiro encontro, assim, aquela coisa bem doida e bem intensa. Então ele é uma pessoa muito intensa e ele sabe o que ele quer. Ele quer casar e ter filhos. E ele já tá perto dos 30 anos, ou seja, já tá numa idade boa de realmente buscar por isso, né? Só que ele vai buscando, encontra a Robin, se apaixona por ela. E desde o começo, Robin percebe que Ted quer uma coisa mais séria, só que ela mesma, Robin, mesmo também estando perto dos 30, não é o que ela quer, não é o que ela deseja. Ela não tem aquele desejo de se casar. Ela pode até se casar um dia, tudo bem, mas ela não tem aquela coisa, meu Deus, eu quero me casar. Ela tem uma perspectiva mais de curtir a vida, de eu tô aqui ficando com outro, talvez até namore, talvez até case. Mas assim, ela já tem uma perspectiva, por exemplo, que não quer ter filhos, entendeu? Então, fica muito claro para os dois que eles não são uma pessoa um do outro, ainda que eles estejam apaixonados naquele momento.
Eles querem coisas diferentes. E já no primeiro episódio, na primeira temporada ali, Robin fala com Ted e Ted concorda. Os dois, por mais que estejam apaixonados, vivem um momento de maturidade de perceber que eles querem coisas diferentes. E por isso, eles acabam não ficando juntos na primeira temporada inteira. Só que quando vai chegando ao fim da primeira temporada, enquanto isso, Robin acaba tendo encontros com outros homens, Ted também começa a namorar com outra pessoa que parece querer as mesmas coisas que ele quer, mas que continua aquele apaixonamento ali dentro dele. Porque Robin se tornou uma integrante do grupo de amigos dele, do Ted, né? Então, assim, ela tá sempre ali com ele e tudo. Então, aquela paixão que eles tinham pelo outro acaba se desenvolvendo mais e tudo mais. E aí, no fim da primeira temporada, eles acabam ficando juntos, decidindo ficar juntos. Por mais que os dois racionalmente saibam que eles não têm um futuro juntos, exatamente pelas coisas que eles querem coisas diferentes, e isso está muito claro para os dois. Mas eles decidem viver esse erro. Então é bem interessante, porque no fim da primeira temporada, quando eles decidem ficar juntos, tem todo um contexto dentro do episódio que vai mostrando de coisas que a gente sabe que são erradas, mas que a gente mesmo assim escolhe fazer. A gente precisa viver esse erro por nós mesmos, né? Então eles fazem todo esse contexto para mostrar, não só com Ted e Robin, mas também com Lily e Marshall. Então, esses dois casais acabam errando em alguns aspectos dentro do fim da primeira temporada, mesmo sabendo que provavelmente eles estejam fazendo uma escolha errada. Então, assim, isso é claramente a dissonância cognitiva, porque você claramente sabe que se o seu objetivo, a sua meta é uma, você tem que andar em vista dessa meta. Você não pode querer uma coisa e esse é o caminho, por exemplo, a direita é o caminho para você viver essa coisa que você quer, a sua meta. Para o Ted, por exemplo, é casar e ter filhos, sendo que Robin, ela quer outro caminho. Ela não quer casar necessariamente e certamente não quer ter filhos. Ela fala isso pro Ted. Eles sabem o que cada um quer, mas mesmo assim vão viver este romance, vão viver esse apaixonamento que eles querem, que eles desejam. E eu acho que a coisa mais triste é que isso acaba inspirando muitos jovens, muitos adolescentes que assistiram, assim. Graças a Deus eu vivi um outro caminho, né? Eu não vivi esse caminho que Ted e Robin viveram de buscar uma coisa que eu não quero e tudo mais. Graças a Deus também. Mas muitos adolescentes podem ter vivido isso. É por isso que tantas pessoas hoje estão nos 30 anos e tudo, e ainda não conseguiram encontrar a pessoa delas, porque elas passaram os seus 20 anos inteiros vivendo coisas que não eram aquelas que elas queriam, ou seja, ficando com pessoas que não queriam as mesmas coisas que elas, pensando que em algum momento essa pessoa iria mudar, ou até mesmo pensando que não, mas eu ainda tenho muito tempo para poder encontrar a pessoa que eu quero, entendeu? Então, assim, vamos ficar um tempo curtindo a vida, porque quando chegar o momento que eu quiser encontrar quem eu quero, eu vou encontrar. E a gente sabe que a realidade não é assim, né? Então, muitas vezes essas séries, até filmes, até várias coisas, acabam iludindo muito a gente, achando que a gente pode viver a dissonância cognitiva porque nós somos jovens, porque pelo fato de eu ser jovem, eu posso fazer o que eu quero, e quando eu quiser encontrar a pessoa que eu vou casar e ter filhos, eu vou conseguir encontrá-la, mas na realidade, na vida real, não é bem assim, né? Tudo bem que Ted conseguiu encontrar, mas depois de muito tempo, depois de muita procura, e já lá para os 30 e poucos anos, perto dos 30, eu acho que 35, 36, porque são 9 temporadas na série, né? E ele começou com 27 anos, então ele já tinha 35, 36. Então, para um homem, a gente até pode achar isso normal, isso comum, casar ali com 35, 36 tá bom. Mas para uma mulher, diante da nossa dimensão biológica mesmo, né? Para ainda pensar em ter filhos, para ainda pensar em educar esses filhos, é bem complicado. Não vou dizer que é impossível, porque não é, com certeza não é. A gente pode ter filho até os 40 anos, até, mas que é muito mais difícil, entendeu? Então, existe muito essa dimensão da juventude hoje em dia, das pessoas estarem sempre nos animando a viver essas dissonâncias cognitivas, a gente não fazer o bem que a gente quer, ou seja, desde o começo, desde que a gente começa a namorar, em vez da gente buscar desde o começo a pessoa com quem a gente quer casar, muitas vezes nos animam a curtir a vida, viver o que a gente quiser com as pessoas, porque a gente ainda está muito jovem para pensar em casamento, porque a gente ainda está muito jovem para poder
ficar com alguém que a gente vai casar, a gente não precisa disso agora, sendo que a gente literalmente está vivendo uma dissonância cognitiva. A gente não está. Se o que a gente quer é casar e ter filhos e a gente não tá vivendo isso, não tá buscando isso desde o começo, por que a gente acha que no momento que virar essa chave e a gente disser, pronto, agora eu tô pronta para casar, a gente necessariamente vai achar a pessoa para isso, entendeu? A vida não é assim, sabe? Então, às vezes a gente acha que a gente vai ser como o Ted, vai poder ficar namorando com o Robin, com essa pessoa, com a outra. Mas Ted estava procurando a pessoa da vida dele. Ted estava procurando. O que ele queria era casar e ter filhos. Certo, se o que ele queria era isso, porque ele perdeu 1 ano, 2 anos, 3 anos gostando da Robin, já sabendo que Robin não queria isso. Ela poderia mudar e começar a querer isso? Poderia, mas é a mesma coisa da outra história que eu falei no outro vídeo sobre dissonância cognitiva. Nós não podemos ficar apostando que a pessoa com quem a gente está vai mudar tudo por nossa causa. Assim, né? Então também Ninguém Quer Isso, né? Que é uma série mais recente e que é de pessoas até mais velhas, né? Eu acho que eles estão perto dos 40 anos já. E eles começam a namorar porque eles se apaixonam, só que ele é um rabino de uma igreja judeu. É um rabino judeu. Ele não é só judeu, ele é um rabino, tá entendendo? É como se fosse o padre da igreja judia, só que lá os padres, assim, os rabinos casam, né? Porque no judaísmo não existia o celibato e tudo. O celibato veio depois de Cristo, de fato. Então, assim, ele sabe que ele precisa casar com uma judia, só que porque ele se apaixonou pela Joanne, ele quer ficar com ela e tá vivendo uma dissonância cognitiva muito clara, porque, assim, ele quer obrigá-la a se tornar judia para que eles possam casar. E caso ela não se torne, ele não pode casar com ela. Ele até encontra um templo em que rabinos conseguem se casar com não judias, mas ele não parece muito com ele, esse estilo de templo, essa quantidade de progressismo que existe lá, entendeu? Então, assim, eles estão vivendo uma dissonância cognitiva e ainda mais velhos, tipo assim, tendo menos tempo de curtir, eles já não estão, de fato, no tempo de curtir, entendeu? Então vai ficando pior. Se essa série de 2005, eles estavam nos 20 e poucos anos, 20 e muitos anos deles ali, né, perto dos 30, e estavam querendo curtir ainda, por mais que eles tivessem o desejo de casar e ter filhos, agora em Ninguém Quer Isso, eles estão perto dos 40, ainda sem conseguir entender que não dá para você ficar com uma pessoa que não queira as mesmas coisas que você. Isso é muito claro, isso é muito óbvio. Não importa quão apaixonado você esteja. É importante você estar apaixonado pela pessoa que você vai se casar. É importantíssimo, é imprescindível. Você precisa se apaixonar pela pessoa que você vai casar. Mas você também precisa ter o mínimo de racionalidade, sabendo que vocês querem as mesmas coisas. O mínimo, o mínimo. Claro que vão ter muitas coisas que vocês vão mudar muito ao longo do relacionamento. Vocês vão buscar viver coisas diferentes, até mesmo para agradar um ao outro, por que não? Mas dentro da essência, dentro do que vocês mais querem, aquilo precisa estar ajustado, entendeu? Porque como é que vocês vão viver um caminho juntos, um caminho a dois, um querendo ir para um lado e o outro querendo ir para o outro? Dentro da essência, entendeu? Dentro do mais profundo de vocês. Ou seja, o que é a essência, o que é o essencial? Quais são os valores negociáveis? Normalmente é a religião, normalmente é o caminho com relação ao se quer casar ou não quer, se quer ter filhos ou não quer, como vai ser a educação dos filhos, por exemplo. A dimensão financeira, porque um dos maiores motivos de divórcio no Brasil é a realidade financeira. Então, como é que vocês vão viver as finanças de vocês? São todas conversas que são muito importantes de acontecerem antes mesmo de vocês começarem a namorar. Por que não? Dependendo da sua idade, se você sabendo já o que você quer, se você percebe que aquela pessoa não quer as mesmas coisas que você, talvez o melhor nem seja começar esse relacionamento, como Ted e Robin tinham decidido no começo, entendeu? Mas depois aquela paixão falou mais alto que eles e eles precisavam ficar juntos. E ficaram juntos por 1 ano, 1 ano e meio, depois perceberam que nenhum dos dois mudou o que eles queriam e tiveram que terminar. Sabe, assim... Será que valeu a pena? Sim, a gente sempre aprende, mas poderia ter sido evitado. Eu acredito que poderia ter sido evitado, para que evitasse também toda essa questão. Se eles já tinham percebido que eles não queriam as mesmas coisas, entendeu? Então, essa é uma maneira muito clara de não viver essa dissonância cognitiva. É você saber o que você quer e você lutar pelo que você quer. E não deixar que os seus sentimentos, que as suas paixões falem mais alto do que os seus valores negociáveis, do que o caminho que você deseja seguir na sua vida,
sabe? Então, tudo isso a gente vai se aprofundar ainda mais dentro do webinário Mapa da Rotina que Funciona, em que eu vou te ajudar a viver o seu mapa, a viver construir o seu mapa, construir o seu caminho para a rotina que funciona, para que a cada dia você possa viver de acordo com os seus objetivos de médio e longo prazo. Então, a gente vai estabelecer tudo isso juntos dentro do Mapa da Rotina que Funciona. Vai ser no dia 13 de novembro, às 19 horas. E aí você pode se inscrever, né? Você pode entrar no grupo do WhatsApp para saber todas as informações. Lá no grupo do WhatsApp é que eu vou mandar o link para a nossa reunião do Meet, que vai acontecer no dia 13 de novembro, às 19 horas. E aí você entrando no grupo, você vai saber todas as informações para participar do webinário Mapa da Rotina que Funciona. Então eu te espero lá e também te espero no próximo vídeo, tá bom?